O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a indicação do secretário executivo da pasta, Gabriel Galípolo, ao cargo de diretor de política monetária do Banco Central. A indicação gerou controvérsia. O nome dele ainda precisa de aprovação pelo Senado. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o ex-secretário da Fazenda, economista da Warren Hanna, Felipe Salto. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo e parabéns pelo prêmio, pela indicação de economista do ano em 2022. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a vocês também, um prazer estar aqui com vocês dois e também com os ouvintes da Jovem Pan. Bom, secretário, essa indicação, claro, é um perfil técnico, mas o senhor acha que tem um cunho político, porque ele entra na linha de sucessão de Roberto Campos Neto no ano que vem, não é isso? Olha, eu entendo que toda indicação é política, né? Eu, por exemplo, eu fui diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Ainda que a gente passe por uma sabatina, lá no Senado, inclusive, da mesma forma que o Gabriel passará ao ser indicado também para esse cargo de diretor de política monetária do Banco Central, a indicação é política. E numa democracia é assim mesmo. Veja, a lei que garante a independência do Banco Central, uma lei que, a meu ver, representou um avanço do ponto de vista institucional, em que pese a gente já ter, desde 1999, dentro do regime de metas à inflação, a chamada autonomia operacional, ela determina essas regrinhas, né? Quem indica, como é o processo. Então, sim, é um processo político. Agora, eu diria a você que é uma boa indicação. O Gabriel Galípolo é um economista muito bem formado, eu o conheço há muito tempo, ele fez PUC aqui em São Paulo, eu fazia Fundação Getúlio Vargas, tivemos professores em comum e depois nos aproximamos. Então, conheço bem a trajetória dele, acho que é uma boa indicação. E, claro, não é só a indicação que garante que o Banco Central vá por uma direção ou por outra, que vá ser técnico ou não vá, mas eu acho que é um passo importante que foi dado. O secretário, o anúncio foi feito ontem, ainda precisa de aprovação, mas já provoca efeitos no mercado financeiro, no cenário econômico? Acho que sim, a gente observa, pelo menos conversando com clientes, com o pessoal do mercado financeiro, que de fato há uma expectativa para saber como vai ser a orientação, né, do novo diretor de política monetária, o que muda do ponto de vista das decisões do Copom, do Conselho de Política Monetária, mas, a meu ver, a minha aposta, né, fundamentada nesse histórico que eu estava comentando na primeira resposta, é que o Gabriel Galípolo vai ter uma atuação eminentemente técnica. Foi assim nos outros cargos que ele ocupou. As pessoas não se lembram, mas o Gabriel trabalhou, por exemplo, no governo Serra, aqui em São Paulo, na área de PPPs e concessões. Fez um belíssimo trabalho. Então, eu acho que é possível a gente alimentar uma boa expectativa a respeito do trabalho do novo diretor indicado, por enquanto, né, de política monetária. Agora, é sempre bom dizer, nós estamos num momento em que eu sempre brinco que as placas tectônicas ainda estão se movimentando, né? É início ainda do governo, né? Então, eu acho que a gente precisa também ter esse cuidado de fazer a análise, né? Lembrando que nós estamos passando por esse momento. E, de fato, uma taxa de juros ainda bastante elevada, há uma expectativa da área política, vamos chamar assim, do governo, e, na verdade, de toda a sociedade, que você tenha uma redução dos juros, mas a gente sabe que, do ponto de vista técnico, isso depende de uma conjunção de fatores, não é? Aqui conosco o ex-secretário da Fazenda, Felipe Salto. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista de economia, Alan Gani. Bom dia, secretário. O Gabriel Galípolo, ele defende a moderna teoria monetária, que é uma teoria heterodoxa de expansão monetária, de queda da taxa de juros, também, por outro lado, com aumento da arrecadação via impostos. Como é que o senhor avalia esse posicionamento dele? Não é um sinal mais heterodoxo no Banco Central? Bom dia. Olha, na verdade, isso foi um equívoco que se cometeu, porque quando o nome dele começou a ser ventilado para a diretoria de política monetária, claro, os jornalistas todos começaram a pesquisar os papers, os artigos acadêmicos, as aulas, as coisas que são públicas, né, que estão gravadas e tal,
E um dos artigos que circulou é um artigo que consta o nome dele como membro do SEBRE, que é um centro de estudos coordenado pelo André Lara Rezende, que é um defensor da teoria que você mencionou. Porém, não é o caso do Gabriel. O Gabriel não é um defensor da chamada MMT. Ao contrário, né? É um economista, sim, que eu diria que tem uma formação desenvolvimentista, tem uma proximidade muito grande com um economista importante da história recente do Brasil, que é o Luiz Gonzaga Beluso, mas eu não classificaria o Galípolo como membro dessa linha de pensamento que é a chamada MMT, né? A nova teoria monetária ou teoria monetária moderna. Diogo Schelp. Secretário, bom dia. O presidente Lula já sinalizou diversas vezes que adoraria ter no Banco Central alguém de sua confiança e não alguém indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na possibilidade, na hipótese de que Galípolo venha a ser o presidente do Banco Central a partir de 2025, metade do mandato de Lula, o que pode mudar na atuação do BC? Conhecendo o perfil de Galípolo, mas também sabendo que ele seria, então, o nome indicado por Lula. Haveria uma mudança significativa ou o essencial será realmente o cenário econômico naquele momento? Boa pergunta. Eu acho o seguinte, que o que eu tenho dito para os nossos clientes aqui na Warren é que eu entendo que o Galípolo vai ter uma atuação eminentemente técnica, porque, inclusive, a carreira dele que está em jogo é um cargo importante que ele vai assumir, assim como o cargo que ele ocupa atualmente de secretário executivo, que é uma espécie de vice-ministro. Esse cargo já foi chamado no passado também de secretário-geral. Então, tem muita experiência. Ele passou pelo mercado financeiro e agora vai ter uma etapa no Banco Central em que ele vai exercer um mandato como diretor de política monetária. Então, eu acho que, de um lado, o presidente da República, que tem a prerrogativa legal de fazer a indicação, tem as suas expectativas. E nós estamos num momento em que a gente saiu de um governo de extrema-direita, de direita, e veio para um governo à esquerda. Então, isso também precisa ser colocado na análise, porque é claro que o político, quando vai fazer esse tipo de indicação, quer também faturar no sentido político da palavra, né? Fala, olha, eu vou colocar ali agora alguém que é do nosso grupo, que é do nosso governo, etc. Mas, na prática, o Gabriel e qualquer outro diretor, a Fernanda Guardado, o Diogo, qualquer outro diretor, inclusive o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que, aliás, vem fazendo um trabalho excepcional em todo esse período dele, a meu ver, como economista, eu analiso bem o trabalho que ele vem fazendo, um trabalho técnico, né? Todos eles estão sujeitos à lei da independência e à legislação geral, né, do comportamento dos agentes públicos e tudo. Então, minha expectativa é boa. Eu acho que o Gabriel tem as credenciais para exercer bem o cargo para o qual ele está sendo indicado. Fernando Capês. Bom dia, secretário. Independentemente da competência técnica do Gabriel Galípolo, o presidente da República já deixou claro que ele pretende não priorizar o equilíbrio fiscal, também não há uma preocupação em controlar a inflação e deu diversas declarações de que o presidente do Banco Central, Campos Neto, deveria baixar a taxa de juros, ainda que não haja ambiente econômico para isso. A entrada de Gabriel Galípolo, possível entrada como presidente do Banco Central, certamente, isso já teve na administração estadual, eu também, é precedida de entrevistas, de conversas, de compromissos. Pode-se esperar uma atuação independente do Banco Central quando o presidente já manifestou que ele deseja uma maior interferência política na gestão técnica do Banco Central? Bom dia, Capês, prazer revê-lo aqui. Eu diria o seguinte, o presidente Lula, ele tem um jeito de liderar, de governar, que sempre dá a impressão de que ele está operando dos dois lados, né? Primeiro, de um lado, ele apoia o ministro da Fazenda no arcabouço fiscal, no outro dia ele vai e diz que não precisa de equilíbrio fiscal, que não precisa de corte de gastos, de contenção de despesas. Na prática, qual que é a minha leitura disso? Eu acho que a gente tem que limpar os ruídos e tentar analisar as decisões efetivamente tomadas. Então, por enquanto,
Quem é que está empoderado na área econômica? É o ministro Fernando Haddad. Então, ele apresentou um projeto de lei que se pode criticar, eu mesmo fiz várias sugestões, que é o projeto de lei complementar número 93 de 2023, ficou conhecido como novo arcabouço fiscal, ou novo marco fiscal. E esse projeto foi apoiado, né? Tanto que foi enviado para o Congresso Nacional com a assinatura do presidente Lula e toda a pompa e circunstância. Então, por enquanto, esse caminho da responsabilidade fiscal me parece que foi, sim, adotado pelo atual governo. O próprio Banco Central registra em ata e nos comunicados que vem divulgando que aquele chamado risco de cauda, que é o risco de você ter uma deterioração das contas públicas mais aprofundada, uma insolvência, um risco de insolvência, a dívida crescendo sem parar em relação ao produto interno bruto, ao PIB, foi afastado. Então, a apresentação do arcabouço é um sinal muito importante de que, até esse momento, a escolha que o governo fez, a despeito dessas declarações contraditórias, que eu concordo com você, que acabam turvando o cenário, elas estão numa direção da responsabilidade fiscal. Conversamos com o economista-chefe da Warren Rena, secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Felipe Salto. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço, Thiago, um abraço a todos. Abraço.